Olá pessoal, aqui é o professor Paulo Anderson, professor de História e Filosofia. Nesse momento nós vamos continuar o nosso assunto referente à colonização do Brasil, né? Estudando agora a sociedade açucareira e a sociedade mineradora. Lembrando que vai ser um resumo e nós vamos aprofundar esse assunto lá na nossa videoconferência. Vamos lá? Bom, o governo geral vai ser criado em 1548 pelo rei de Portugal, né? Pois houve um fracasso das capitanias hereditárias, que nós já estudamos na aula passada. Bom, nós tivemos aí 3 governadores gerais, Tomé de Souza, Duarte da Costa e Mendes Sá. Eles tinham seus auxiliares, que eram o ouvidor-mor, provedor-mor e capitão-mor. O ouvidor, responsável pela justiça, né, por aplicar a justiça, o provedor, responsável por recolher os impostos, e o capitão, responsável pela segurança do território. Bom, a economia colonial dá início a partir do cultivo da cana-de-açúcar, quando se percebe que o solo brasileiro, né, principalmente ali no litoral, é fértil para a plantação, para o cultivo da cana-de-açúcar. A monarquia também portuguesa vai autorizar o governo geral a promover as guerras justas. Essas guerras que nós já estudamos também na aula passada, contra os indígenas a fim de escravizá-los. Na passagem do século XVI para o XVII, no Nordeste, os senhores de engenho começaram a comprar africanos escravizados para substituir os indígenas. Os indígenas vão estar com um vínculo maior com os jesuítas, né, com as missões jesuítas, com a Igreja Católica, que vai começar a defender o fim da escravidão indígena. E os senhores de engenho vão ver no tráfico de pessoas, né, das pessoas da África sendo escravizadas, como esta possibilidade então de conseguir essa mão de obra escrava. E é isto que vai acontecer. E vai se iniciar-se aí no período, vai iniciar-se no Brasil a escravidão, né, um dos momentos da nossa história mais desumano. Além do açúcar no Brasil, eram produzidos muitos outros gêneros, além também de ser praticada, né, a pecuária. Quais eram as características gerais do Brasil? Era uma monocultura, o escravismo era colocado em prática, o latifúndio, o capital holandês também estava envolvido em todas essas características gerais, e a dependência externa. Bom, a sociedade colonial brasileira tinha também as suas divisões. No topo da pirâmide estava o senhor de engenho. Os lavradores de cana, que eram homens que tinham plantações de cana, mas não tinham condições de ter um engenho, então eles plantavam e depois levavam a cana para passar no processo do engenho, né, para se produzir o açúcar. Temos os comerciantes de escravos, né? Temos também os trabalhadores assalariados e os escravizados, que estavam na base da pirâmide social. Bom, existia um período no Brasil em que os holandeses vão invadir o Nordeste, né? E esse período vai durar de 1630 até 1654. Eles vão conquistar Olinda e Recife e serão expulsos lá definitivamente em 1654. Bom, nós vimos nas nossas aulas passadas que o propósito dos portugueses ao chegar ao Brasil era encontrar, né, quando chegaram ao Brasil, era encontrar ouro, prata, mas não conseguiram isso. Porém, o ouro vai ser descoberto no Brasil em 1693. As primeiras porções de ouro vão ser encontradas na região do atual estado de Minas Gerais, né? Com essa descoberta, houve um grande deslocamento de pessoas para a região a fim de explorar o ouro com um propósito de enriquecer. Surgiram aí os principais núcleos urbanos, né, que foi na região das Minas, que foram Vila Rica, Mariana e São João del Rei. No livro de vocês não toca nesse assunto da Guerra dos Emboabas, mas aqui a gente vai estudar um pouco ela e vai se aprofundar lá na nossa videoconferência. Essa Guerra dos Emboabas, esse conflito, vai acontecer de 1707 a 1709, entre os paulistas e não paulistas, pela exploração do ouro naquela região. Lembrando que os paulistas é que tinham encontrado ouro, né, em 1693. Bom, com a descoberta do ouro, há um aumento do controle metropolitano sobre as regiões, e o governo de Portugal vai então criar leis que assegurassem o privilégio da coroa na mineração. Foram enviados aqui à região das Minas militares e outros servidores a fim de aplicar as leis.
foi criada então também a Intendência das Minas. Essa Intendência das Minas tinha a responsabilidade e o propósito de fiscalizar a exploração das minas, além de garantir a aplicação das leis de cobrar impostos. Foi criado então um quinto, né? Esse imposto que determinava que 20% do total do ouro que fosse descoberto em qualquer local deveria ser enviado a Portugal. Os mineradores não aceitaram isso, não queriam pagar o quinto. Então usavam vários recursos para burlar a lei da fiscalização, como esconder o ouro nos calçados, no cabelo. Eles também faziam santos de madeira e faziam uma abertura para colocar o ouro para ser contrabandeado nas estradas. Para impedir esse contrabando, a coroa portuguesa, né, o governo, vai proibir a construção de novas estradas e instalou nas já existentes postos de fiscalização. Qual era o objetivo dele? Era que não houvesse outros caminhos, tivesse apenas aqueles já conhecidos específicos para que diminuísse e eles pudessem abafar essa questão do contrabando. Os provedores e escrivães eram os responsáveis pela colaboração responsáveis pela cobrança, né, do imposto sobre o ouro que ainda havia de ser pago, né? Continuando aqui, a primeira revolta que vai ocorrer aí neste período nas Minas Gerais vai ser a Conjuração Mineira, que vai se iniciar aí em 1760 com a diminuição e o esgotamento, né? Vai se esgotar as jazidas de ouro. Porém, há uma continuidade da cobrança de impostos e a proibições de outras atividades econômicas. O empobrecimento da população de Minas Gerais aumentava e o medo e a insegurança também. Em 1788, há um anúncio, né, que haverá uma derrama, que é a cobrança de um imposto maciço a todas as pessoas da região. E aí começa a se instaurar um clima de revolta nesta região. Os homens dessa região vão se juntar e eram homens ricos que começaram a se reunir para planejar uma rebelião contra a coroa. Porém, começa a surgir divergências nesse movimento, pois um grupo de pessoas vai ser influenciado pelas ideias iluministas, enquanto um grupo queria apenas o fim da cobrança do imposto, o outro grupo queria o fim da cobrança do imposto e o fim da escravidão. Esse era um ponto que abriu uma divergência, além de outros que eles queriam, né, que eles tinham em comum. Porém, esse ponto da escravidão abriu essa divergência. Houve uma denúncia da conjuração à coroa portuguesa. Então a coroa portuguesa suspendeu a derrama e reprimiu os conjurados. Tá bom? Tiradentes, não é? Vai ser condenado à morte, tendo seu corpo esquartejado para servir de exemplo. Os conjurados defendiam a independência das Minas Gerais, a proclamação da República com capital em São João del Rei, a criação em Vila Rica de uma universidade e uma casa de moeda para controlar a emissão de dinheiro. Mas esses desejos não foram colocados em prática porque a coroa portuguesa conseguiu abafar essa revolta. Aqui do lado a gente vê um gráfico, né, mostrando a produção de ouro em Minas Gerais no século XVIII. E a gente vê que o ano que se mais produziu ouro foi lá em 1736. Ok, pessoal? Vamos lá. A Conjuração Baiana, né, em 1798. Em 1798. Essa Conjuração Baiana vai acontecer primeiramente em Salvador, né? Vai se iniciar em Salvador. E qual era a formação étnica de Salvador? Existiam 60 mil habitantes morando, né, vivendo em Salvador. Desses 60 mil, 40 mil eram afrodescendentes. Contexto socioeconômico, existia uma insatisfação da maior parte da população. E existia um crescimento da população e do comércio e um enriquecimento dos senhores de terras e grandes comerciantes, enquanto existiam péssimas condições de vida para a maior parte da população. E existia também um crescente aumento dos preços dos produtos básicos e impostos abusivos, o que deixava a população ainda mais insatisfeita. Existia dentro dessa sociedade também um forte racismo contra os afrodescendentes, mesmo eles sendo maioria. Houve um crescimento
das agitações nas ruas de Salvador, e a população mais pobre, artesãos, soldados, trabalhadores, escravizados e libertos, se juntaram com os intelectuais que pregavam as ideias de liberdade, igualdade e fraternidade, aos homens ricos também, que estavam interessados em romper com Portugal. Em 12 de agosto de 1798, panfletos foram afixados exigindo a revolução. Quais eram as exigências? O fim do domínio português na Bahia, a proclamação de uma república em que todos tivessem igualdade de tratamento, a abertura do porto de Salvador para o livre comércio, a diminuição dos impostos e o aumento dos soldos e da oferta de alimentos, e o fim do preconceito contra os negros, né? Com essas reivindicações, aumentou o temor tanto das autoridades da colônia como das autoridades da metrópole, porque eles viram aí semelhanças com a Revolução Americana, a Revolução Francesa e lutas por liberdades no Haiti que deram certo, que tiveram sucesso neste período. Dona Maria I mandou reprimir, mandou haver uma forte repressão sobre esse movimento. E os 4 líderes afrodescendentes e pobres foram executados. Nós iremos aprofundar esse assunto sobre a Conjuração Baiana na nossa videoconferência, porque nós vamos levar aí mais tempo para compreender este assunto, ok, pessoal? Bom, aí nós vemos algumas semelhanças entre a Conjuração Baiana e a Inconfidência Mineira. Existem diferenças, mas existem algumas semelhanças. Entre elas, a luta, né? A questão do levante, de querer lutar contra a coroa portuguesa, né? De querer lutar contra a coroa portuguesa. Porém, esses movimentos foram movimentos regionais. Ainda não se tinha no Brasil uma noção de nação. Ainda não tinha assim, um pensamento do Brasil como um todo. De um movimento que conseguisse aí contemplar todo o território brasileiro. Por isso foram movimentos regionais. Bom, a Revolução Pernambucana vai ser outro movimento que vai acontecer em 1817 e os seus motivos foram a insatisfação da população também. Lembrem que em 1817 nós já temos a família real portuguesa aqui no Brasil, que vai chegar em 1808, fugindo aí das ameaças de Napoleão Bonaparte. Quando chega aqui em 1817, né, a partir de 1808 começa o processo de independência do Brasil. E em 1817 há uma insatisfação da população por causa dos impostos pagos ao Rio de Janeiro, o controle dos portugueses sobre os comércios varejistas, a preferência dada aos portugueses quando havia uma promoção de militares e a crise agrícola de 1816 com o aumento do preço dos alimentos e fome nas cidades. Bom, tanto a Inconfidência Mineira como a Conjuração Baiana e a Revolução Pernambucana, nós iremos aprofundar o estudo na nossa videoconferência, além das atividades que nós iremos fazer. Então, neste momento, é o momento de você anotar suas dúvidas, se preparar para a nossa videoconferência e lá nós vamos esclarecer todas as perguntas e questões que surgirem. Então, é isso aí, pessoal. Até a próxima aula e um forte abraço para vocês.